Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco. Pedimos nesse momento em que vamos continuar lendo este livro tão importante, Senhor, tão edificante, que o Senhor nos conduza, que o Senhor venha pelo Espírito Santo nos guiar, que não creamos na palavra do homem, mas somente no que for da sua palavra, que o Senhor nos guie a sua palavra, e que o Senhor venha aplicar a sua palavra à nossa alma, ao nosso coração, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, durante essa série de leituras sobre o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Em nome de Cristo oramos e damos graças. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui, eu dei para vocês o trechozinho que nós vamos ler hoje, e eu vou ler aqui a última parte do trecho da semana passada, né? Aí depois nós vamos entrar nesse trecho de hoje, que é o final. Hoje, se Deus quiser, nós vamos encerrar este capítulo que fala do Espírito Santo na obra de Jesus aqui na Terra, né? Então, o ponto que nós estamos lendo neste momento é sobre as principais graças as principais graças do Espírito foram reveladas ao longo de toda a vida de Jesus Cristo. Esse é o ponto que nós vamos continuar lendo. Eu li este versículo aqui com vocês porque é um versículo importante que fala exatamente de que o Senhor Jesus nasceu, né? Nós temos lido aqui, já estudado, que o Espírito Santo preparou um corpo para Jesus do ventre de Maria. E Jesus foi preservado do pecado de Adão, porque ele nasceu por um milagre, por obra do Espírito Santo, né? Nasceu normal, assim como nós nascemos da semente do homem e da mulher, mas ele nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus ele se encarnou. Então é o trabalho das duas pessoas da Trindade, né? O Senhor Jesus se revestiu de humanidade e o Espírito Santo preparou o corpo para Jesus Cristo. E a partir daí o Espírito Santo acompanhou Jesus. Mas no batismo do Senhor Jesus, nós vimos já, o Espírito Santo ele veio para capacitar o homem Jesus para o seu trabalho, para a sua obra. E deu a ele, Deus Pai deu o Espírito Santo ao Senhor Jesus sem medida, de maneira que ele fez toda a sua obra no poder do Espírito Santo. Então ele foi capacitado, ele que é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem, mas ele foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar a sua obra até a cruz do Calvário para a nossa salvação. E aí nós vimos, irmãos, na última parte aqui da leitura que eu fiz com vocês, o autor do livro, que é o Joe Owen, né, o teólogo Joe Owen, ele dizia assim, essa parte vocês não têm aí, é do capítulo anterior, é da parte anterior, né? Mas vocês vão lembrar, e depois nós vamos entrar na parte de hoje, que diz assim: é necessário perceber 3 coisas na oferta que Cristo fez de si mesmo. A primeira é que Cristo ofereceu a si mesmo voluntariamente como remissão pelo pecado. Foi espontaneamente que se submeteu à vergonha e crueldade que os homens lhe infligiram, que se submeteu a ser condenado injustamente e a ser tratado como um criminoso condenado pela sentença da lei. Foram essas coisas que, procedentes da dignidade de sua pessoa, tornaram eficazes seu sofrimento e morte. Sem elas, a sua morte e derramar de sangue não haveriam de constituir a oferta satisfatória pelo pecado.
Foi a obediência de Cristo que tornou a sua oferta de si mesmo uma oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus ficou completamente aprazido com esses grandes e gloriosos atos da graça e obediência em Jesus Cristo, que sentiu um aroma de descanso por aqueles por quem Cristo se ofereceu. Deus agora não mais se iraria contra eles, não mais os amaldiçoaria. Então, o Senhor Jesus Cristo se ofereceu, voluntariamente foi até a cruz, obedeceu, e essa obediência, como diz aqui John Owen, foram essas coisas procedentes da dignidade da pessoa de Jesus que tornaram eficaz o seu sofrimento, né? E Deus, então, irmãos, aceitou aquele sacrifício por nossos pecados e está satisfeito e não mais vai nos amaldiçoar por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, John Owen coloca assim, não é? Espontaneamente ele se submeteu à vergonha, ele se entregou até a morte como condenado, como criminoso condenado. Então, ele obedeceu, irmãos, ele se entregou. Cristo se tornou, por causa da sua obediência, ele diz aqui, foi a obediência de Cristo que tornou a sua oferta de si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora ele continua falando assim, eu vou ler um trechozinho e nós vamos entrar já na parte de hoje, aí eu peço que vocês acompanhem comigo na folha que eu dei para vocês, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ele teve mais prazer na obediência de Cristo do que, aí, nesta folha agora que vocês têm, desprazer no pecado e desobediência de Adão. Portanto, não foram os sofrimentos exteriores de Cristo ou o seu sofrimento da penalidade da lei que constituíram a expiação do pecado, mas a sua obediência. A razão suprema que levou Deus a reconciliar-se conosco foi a oferta voluntária que Cristo fez de si mesmo em obediência à vontade de Deus. Cristo fez todas essas coisas na sua natureza humana porque o Espírito Santo o capacitou a fazê-las. Por isso se diz que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. E também pelo mesmo Espírito foi ele consagrado como nosso perfeito sumo sacerdote. Houve uma obra especial do Espírito Santo para com a natureza humana de Cristo quando esteve morta no sepulcro. Devemos nos lembrar de que, mesmo na morte, a natureza divina e humana de Cristo não foram separadas uma da outra. Entretanto, no próprio ato da morte, ele encomendou a sua alma ao Espírito aos cuidados e à guarda de seu Pai. O Pai, na aliança eterna, prometera zelar por Cristo e guardá-lo mesmo na morte e mostrar-lhe novamente o caminho da vida. Assim, não obstante a união, a sua pessoa e sua alma em estado de separação, esteve especialmente sob o cuidado do Pai, até que veio a hora em que este lhe mostrou novamente o caminho da vida. No sepulcro, o seu santo corpo não recebeu menos cuidado especial do Espírito Santo. Assim, pois, foi cumprida a grande promessa de que a sua alma não seria deixada no inferno e de que o Santo de Deus não veria corrupção. Né? Então ele diz aqui, ele fala da questão da obediência do nosso Senhor, que deu valor, não é, ao sacrifício de Cristo, e ele entra agora no ponto de dizer também, como nós vimos, né, irmãos, o Espírito Santo gerou o corpo de Jesus, o Espírito Santo acompanhou o Senhor Jesus na sua vida, o Espírito Santo deu o poder de Jesus para Jesus no seu batismo, Jesus teve o Espírito Santo sem medida para exercer o seu ministério, o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus nessa obediência até a morte da cruz, mas o Espírito Santo também acompanhou o Senhor Jesus Cristo na sua morte, quando morto. Né? Aqui o autor ele diz que ele foi consagrado como nosso perfeito sumo sacerdote, aí ele diz assim, e que houve uma obra especial do Espírito Santo para com a natureza humana de Cristo quando esteve morta.
Uma obra especial do Espírito para com esta natureza, então. Devemos nos lembrar que mesmo na morte, as naturezas divina e humana de Cristo não foram separadas uma da outra. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu, Jesus não deixou de ser o Deus homem. Então não teve uma separação entre as duas naturezas. Lembra que nós já falamos aqui que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana, e que elas não estão separadas, elas estão unidas nessa mesma pessoa, mas elas não deixam, não se transformam uma na outra. É uma pessoa, duas naturezas. Quando Jesus Cristo morreu, não aconteceu dessas duas naturezas se separarem, não, elas continuaram unidas. Ele coloca aqui assim: não obstante a união à sua pessoa, só a alma humana em estado de separação esteve especialmente sob o cuidado do Pai, até que veio a hora em que lhe mostrou novamente o caminho da vida, né? Quando nós morremos, o que acontece conosco? Nós somos corpo e alma, né? Aí a nossa alma, ela é separada do nosso corpo. Nós, quando enterramos nossos entes queridos, nós vamos enterrar o corpo deles, né? Mas a alma vai para Deus, não é isso? Então, com o Senhor Jesus Cristo também aconteceu isso. Apesar de que ele é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, né? Mas ele é um homem perfeito. E como todo homem, quando ele morreu, a alma foi separada do seu corpo. Mas o que o Joey coloca aqui, o autor, é que esta alma, ela foi cuidada pelo Pai, esteve sob os cuidados do Pai, até que veio a hora em que o Pai lhe mostrou o caminho da vida, né? A esta alma. No sepulcro, o que aconteceu com o seu corpo? Seu corpo foi o quê? Sepultado, né? Nós conhecemos a história bíblica. Então, ele foi crucificado e depois, já morto, quando ele morreu, ele foi retirado da cruz e foi conduzido ao sepulcro por José de Arimateia e Nicodemos. Lembra que a Bíblia conta, né? Então ele foi sepultado, o corpo de Jesus foi sepultado. Mas a Bíblia diz que o corpo de Nosso Senhor não viu corrupção. Eu queria ler com vocês 2 versículos que mostram isso, né? Vamos ler primeiro, irmãos, Salmo 16, versículo 10. Abra sua Bíblia, por favor, aí comigo, tá bom? Salmo 16, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 16, versículo 10. Isso aqui é uma profecia a respeito do que iria acontecer com o Senhor Jesus Cristo na sua morte. Isso aqui é um salmo de Davi. Aí Davi diz assim, né? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, ele está dizendo que o corpo não vai ver corrupção. O corpo se corrompe, não é isso? O corpo ele entra em estado de decomposição, né? Então ele se corrompe. Mas o corpo de Jesus não se corrompeu. Então, o que Joe está dizendo aqui é o seguinte: foi cumprida a grande promessa, que era uma promessa a respeito do corpo de Jesus. Davi não está falando de si mesmo, porque Davi morreu e o corpo dele aconteceu, o corpo dele que acontece com o corpo de todos os homens que morrem, e o corpo vê corrupção, o corpo se desfaz, volta ao pó. Então ele não está falando dele. De quem que ele está falando? Ele está falando de Jesus. Vamos agora ler Atos, capítulo 2, versículo 31. Atos, capítulo 2, versículo 31. Então veja, se não era dele próprio que Davi está falando, aqui Davi está falando como um profeta que está anunciando o que vai acontecer, na verdade, com o próprio Senhor Jesus Cristo. E é isso que Pedro diz no seu sermão, Atos capítulo 2, versículo 31. Vamos ler a partir do 29, Atos capítulo 2, versículo 29. Olha só o que Pedro diz no seu sermão. Diz assim, Atos 2, 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até agora, até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Então, a alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, meus irmãos, Jesus, o corpo de Jesus não ficou lá vendo corrupção, mas Jesus o quê? Ressuscitou. Davi não estava falando dele, porque como Pedro diz aqui, o corpo de Davi ainda estava lá até aquele momento que Pedro estava fazendo aquele sermão. Mas Jesus, de quem estava falando? Ele estava falando de Jesus, porque foi sobre Jesus, esse que é o verdadeiro Davi, que morreu e que ressuscitou dentre os mortos e que o corpo dele não viu corrupção. Pois bem, o que o autor coloca aqui para nós? Observe, ele diz assim, que no sepulcro o seu santo corpo não recebeu menos cuidado especial do Espírito Santo. Assim, pois, foi cumprida a grande promessa de que a sua alma não seria deixada no inferno e de que o santo de Deus não veria corrupção. O corpo dele foi cuidado. Ele não, como os outros corpos dos outros homens e mulheres, né, todos nós que morrem e veem corrupção, Jesus ressuscitou o terceiro dia, não viu corrupção, e o Espírito Santo esteve cuidando do corpo morto de Jesus. Certo? É isso que ele coloca aqui. Vamos olhar agora, irmãos, o próximo ponto. Então eu convido vocês para continuarem lendo comigo aí o livro, tá? Acompanhe comigo o texto no livro. O próximo ponto que diz assim: houve uma obra especial do Espírito Santo na sua ressurreição. Então nós já vimos até aqui vários pontos, né? Como o Espírito Santo auxiliou Jesus na sua vida aqui neste mundo. Então houve uma obra também especial do Espírito Santo na sua ressurreição. Diz assim o nosso autor, nosso livro: houve primeiramente a obra do Pai ao libertar o Filho da morte, quando a lei foi totalmente satisfeita e a justiça realizada. Em segundo lugar, houve a obra do Filho que levantou a si mesmo dos mortos. Embora os homens tenham malignamente lhe tirado a vida, eles não teriam autoridade nem capacidade para fazê-lo sem o seu consentimento. Eles jamais poderiam matá-lo contra a sua vontade. O Pai o levantou dos mortos, porque a justiça havia sido satisfeita. Mas Cristo também levantou a si mesmo dos mortos, tomando novamente a sua vida por meio de um ato de amor, cuidado e poder que fluía da sua natureza divina para a sua natureza humana. Terceiro, a tarefa especial de unir novamente a sua santíssima alma e corpo foi deixada ao Espírito Santo. E também por esse mesmo Espírito Santo que devemos ser levantados dos mortos. Paulo também salienta que o poder que levantou a Cristo de entre os mortos é o mesmo poder que nos trouxe ao novo nascimento em Cristo. Então veja só que coisa maravilhosa, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, as três pessoas da Trindade estavam atuando. O Pai ressuscitou o seu Filho quando a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus Cristo não obedeceu completamente à lei. Jesus Cristo não levou sobre si os nossos pecados e não morreu naquela cruz, morrendo em nosso lugar. Então a lei foi o quê? Cumprida. Ele não poderia continuar morto. Quando ele ressuscita é porque Deus aceitou, o Pai aceitou o sacrifício do seu Filho. É isso que está escrito, irmãos. Eu não sei se vocês ainda têm aberto aí nas suas Bíblias, o Atos capítulo 2, mas em Atos capítulo 2, versículo 34, o apóstolo Pedro no seu sermão diz assim, Atos capítulo 2, versículo 34, ele diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, disse o Senhor meu Senhor, assenta-te à minha direita,
Então aqui o Pai, ele levanta o Filho dos mortos e leva o Filho, exalta o Filho para que o Filho se assente à sua direita. Então foi o Pai dizendo isso. Quando diz assim, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. O Senhor Pai, o Senhor Deus Pai, disse ao Senhor Deus Filho, né? Então, o Pai exalta o Filho, aquele que é o Deus homem, e o tira dos mortos. Então, Jesus ressuscita no poder do Pai. Mas o próprio Jesus ressuscita a si mesmo. Porque eu quero ler com vocês um outro versículo aqui, por favor, irmão. Vamos ver agora o capítulo 10 do Evangelho de João. Leia na sua Bíblia comigo aí, por favor. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim a Sagrada Escritura. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Por isto o Pai me ama. João capítulo 10, 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Veja que Jesus está falando de dois atos, né, dele, soberanos. Jesus dá a sua vida e Jesus retorna a sua vida para si mesmo. São atos soberanos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, como eu já tenho explicado para vocês nas exposições aqui de domingo à noite, quando os soldados foram prender Jesus, Jesus disse, sou eu. Aí os soldados caíram por terra, não foi? Porque Jesus é Deus. Não foram os soldados que foram lá prender um homem fraquinho, mas Jesus que se entregou àqueles homens voluntariamente. Então Jesus está dizendo aqui, eu dou a minha vida. Se Jesus não tivesse dado a sua vida, nenhum soldado, nem o mais poderoso exército do mundo teria conseguido capturar e matar Jesus. Mas Jesus deu a sua vida. Mas não somente ele dá a sua vida, mas ele diz aqui no texto, ele torna a tomá-la. Então ele diz aqui, eu torno a tomá-la. Então Jesus que se ressuscita, entendeu? Jesus dá a sua vida e Jesus ressuscita a si mesmo, porque Jesus é Deus. E aí João diz assim também, ninguém me tira de mim, mas eu dou, de mim mesmo eu a dou. Ninguém força Jesus a dar a sua vida, ele que dá voluntariamente. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então nós temos aqui que o Senhor Jesus Cristo dá a sua vida e o Senhor Jesus Cristo toma a sua vida de volta. Então, o Pai ressuscita a Jesus, mas nós podemos também dizer que o próprio Jesus ressuscita a si mesmo, né? Em terceiro lugar, nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele também teve a tarefa especial de unir, como nosso autor coloca novamente, a Santíssima Alma de Jesus com seu corpo, que foi também deixada essa obra pelo Espírito Santo. Vamos ler outro texto agora, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quem foi que vivificou Jesus? Jesus foi mortificado na carne, Jesus foi entregue. O que Pedro está dizendo aqui? Que Jesus padeceu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, né? Ele se entregou, ele foi levado para o sacrifício, para nos levar a Deus, para que nós pudéssemos ser salvos.
Ele foi mortificado, na verdade, na carne. Mas aí Pedro acrescenta e diz, mas vivificado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós podemos dizer, o Pai ressuscita o seu Filho, o próprio Filho ressuscita a si mesmo, e o Espírito Santo ressuscita o Senhor Jesus. Então, na verdade, nós podemos dizer, em certo sentido, que as três pessoas, estavam ali ressuscitando o Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo também participou, não somente esse é o nosso ponto, não somente da concepção do corpo de Jesus, acompanhou Jesus por toda a vida, ungiu Jesus com todo o poder para ele exercer o ministério, deu toda a graça para que ele fosse obediente até a morte de cruz, mas também acompanhou ele enquanto morto, mas também o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Então o Espírito Santo esteve acompanhando o tempo todo a vida neste mundo e a sua morte e a ressurreição também do Senhor Jesus Cristo. Voltando para o nosso texto, irmãos, vamos ler agora o último ponto para a gente encerrar este capítulo, para nós encerrarmos este capítulo. Então, leia comigo novamente o seu texto aí, que eu dei para vocês. Então diz assim, o Espírito glorificou a natureza humana de Cristo. Diz assim, foi o Espírito Santo que tornou a natureza humana de Cristo apta para sentar-se à direita de Deus. E a natureza humana glorificada de Cristo é o padrão ao qual os corpos de todos os crentes serão conformados. Aquele que santificou a natureza humana de Cristo agora glorifica. Outra obra importante do Espírito Santo foi o de dar testemunho da pessoa de Cristo, de que ele era de fato o Filho de Deus e o verdadeiro Messias. A razão por que Deus concedeu aos apóstolos a capacidade de operar milagres pelo poder do Espírito Santo era dar testemunho de Cristo e de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Deus o reconheceu e o exaltou como tal. Cristo também predisse que muitos perguntariam onde o poderiam achar, e que muitas grandes mentiras seriam ditas sobre ele e sobre onde poderia ser encontrado. Alguns esperavam encontrar nos lugares desertos. Muitos monges pensavam e ensinavam que Cristo só poderia ser encontrado nos lugares desertos e solitários. Outros ensinariam que Cristo seria encontrado em lugares secretos. Se vos disserem, ele nas câmaras secretas, não acrediteis, conforme está em Mateus 24, 26. Há uma profunda e misteriosa lição nessas palavras. A palavra grega para câmaras significa os lugares secretos nas casas onde eram armazenados o pão, o vinho e outros alimentos. Por que então pretender encontrar a Cristo em tais lugares? Porque foi exatamente isso que a igreja de Roma ensinou posteriormente. Cristo deve estar em lugares secretos, onde eles depositam o vinho e a hóstia, antes que sejam transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo, que é uma invenção da imaginação papista. Quanto a isso, Cristo lhes diz, não acrediteis neles, não permitam que lhes façam crer em tal disparate. Portanto, aprendemos como devemos conhecer a Cristo. Devemos conhecê-lo para que possamos amá-lo como homem com puro amor. Para isso é necessário que consideremos a sua natureza humana embelezada pela obra do Espírito Santo. Precisamos considerar a bendita união das duas naturezas em uma mesma pessoa e quão glorioso é que Deus tenha tomado sobre si a nossa natureza. Então precisamos considerar as glórias não criadas da natureza divina para que possamos amá-lo como Deus. Temos também de considerar a perfeição e a plenitude da graça que habitou em sua natureza humana por meio do Espírito Santo. Devemos conhecer a Cristo e nos esforçar para nos tornar iguais a Ele. E só poderemos ser semelhantes a Ele quando permitimos que o Espírito Santo faça a sua obra em nós, moldando-nos à sua imagem. Então, meus irmãos, ele encerra esse capítulo de maneira maravilhosa assim, e aplicando já a nossa alma, né? Então vejam só, a última parte
que ele diz é que o Espírito glorifica a natureza humana de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus ele ressuscita, o corpo dele é o mesmo corpo, só que não mais naquele estado de sofrimento, de dor, mas agora em estado de exaltação. E Jesus, ele diz aqui assim, olha, isso é muito importante, foi o Espírito Santo que tornou a natureza humana de Cristo apta para sentar-se à direita de Deus, e a natureza humana foi glorificada assim, não é? Então, você já imagine agora que aquele homem, Jesus continua homem, Jesus não deixou de ser homem, Jesus vai ser homem para toda a eternidade, ele é o Deus homem, e todo homem não tem corpo? Jesus morreu, né? Jesus ressuscitou, Jesus não está agora lá na presença de Deus Pai. Então quem capacitou, esse é um ponto que eu queria que vocês meditassem agora comigo, quem capacitou o corpo de Jesus para que ele se assente à direita de Deus Pai, foi quem? O Espírito Santo. E esse corpo, portanto, está glorificado. E este corpo glorificado, irmãos, é o padrão dos corpos glorificados dos santos, quando eles ressuscitarem. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, né? Então, o nosso corpo hoje, ele é um corpo frágil, ele é um corpo decadente, que adoece, que envelhece e que morre. Mas quando nós ressuscitarmos, nós que estamos em Cristo, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, né? Então, a natureza humana glorificada de Cristo é o padrão ao qual os corpos de todos os crentes serão conformados. Isso é maravilhoso nós pensarmos nisso, que nós vamos vencer, nós já vencemos porque Jesus já venceu. Nós não podemos ter medo, não devemos ter medo nem da morte e nem da sepultura, porque Jesus já venceu a morte e a sepultura. E ele está exaltado e nós também vamos morar com ele, nós que somos crentes nele. E outra coisa também que ele diz aqui é que o Espírito Santo, ele testemunhou a respeito de Jesus Cristo através dos apóstolos. Foi o Espírito Santo que deu a palavra para os apóstolos pregarem, e foi o Espírito Santo que deu aqueles grandes milagres, aqueles grandes sinais para os apóstolos fazerem. E aquela palavra era a palavra que glorificava Jesus e apontava quem era Jesus, esse Deus homem que veio para a nossa salvação. E aqueles milagres confirmavam esta grande e poderosa verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo. E quem estava por trás de tudo isso, meus irmãos, era o Espírito Santo, que estava testemunhando ali através dos apóstolos. Então vocês percebem que o Espírito Santo está sempre apontando, sempre ali fazendo a sua obra em relação ao Senhor Jesus Cristo. E esse Espírito Santo, portanto, ele torna Jesus conhecido. Nós não devemos entender que Jesus está secreto ou em lugares secretos, mas ele está revelado através do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Irmãos, eu queria meditar para a gente nós encerrarmos a leitura desse capítulo maravilhoso. Nós fizemos aqui 3 terças-feiras, né, lendo esse capítulo. Eu queria encerrar com esses conselhos de Joe Owen sobre essas verdades. Observe bem. Primeiro ele diz assim, ele diz assim, portanto, as últimas linhas aí do capítulo, ele diz assim, portanto, aprendemos como devemos conhecer a Cristo, né? Devemos conhecer a Cristo pela obra do Espírito Santo e evidentemente nas Escrituras. Aí ele diz assim, devemos conhecê-lo para que possamos amá-lo como homem com puro amor. Então olhe para mim aqui um minutinho. A primeira coisa que ele diz é que nós devemos conhecer a humanidade de Jesus para amá-lo com puro amor. Este homem Jesus é um homem santo. E nós devemos nos aprofundar para entender e conhecer a humanidade de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Para amá-lo então como puro amor, ele diz aqui, né? Então tudo isso deve fazer você amar Jesus. Jesus veio e revelou-se como homem, e nós devemos amar então a humanidade do nosso Senhor com puro amor.
Para isso é necessário que consideremos, ele diz aqui, continua nos dando conselho, a sua natureza humana embelezada pela obra do Espírito Santo. Então nós precisamos observar como esse homem era um homem santo. E era um santo pelo Espírito Santo, que concebeu Jesus no ventre de Maria, acompanhou Jesus na sua infância, adolescência, que Jesus aprendeu. Lembra que ele foi lá no templo aprender a lei, discutir sobre a lei, e na verdade ele estava ali crescendo no conhecimento da lei, né? E que o Espírito Santo acompanhou Jesus, o Espírito Santo ungiu Jesus e embelezou a sua humanidade, e ele era um homem perfeito. Nós devemos contemplar essa humanidade perfeita de Cristo e amar o nosso Senhor, a humanidade dele embelezada pelo Espírito Santo, que levou Jesus também, capacitou Jesus a morrer, acompanhou ele na morte, ressuscitou a ele, né? De maneira que o corpo dele não viu corrupção. E outra coisa que John Owen diz aqui para nós, que nós devemos meditar. Então precisamos considerar as glórias. Perdão, acho que eu pulei aqui, peraí. Assim, precisamos considerar a bendita união das duas naturezas em uma pessoa, e quão glorioso é que Deus tenha tomado sobre si a nossa natureza. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Nós devemos pensar também nessa verdade de que nessa bendita pessoa está unida a natureza humana e divina. E pensar como é glorioso que Deus tenha tomado a nossa natureza, né? Deus veio a esse mundo, mas não somente veio a este mundo no Filho, mas Ele assumiu a nossa natureza humana. Que maravilhoso é isso, é nós pensarmos no amor de Deus em fazer isso. E que Ele veio se revelar dessa maneira a nós, tomando a nossa natureza. E deve ser para nós, como diz aqui o autor, ele diz assim, né? Precisamos considerar a bendita união das duas naturezas em uma pessoa, e quão glorioso é que Deus tenha tomado para si a nossa natureza humana. Como isso é glorioso, como isso é maravilhoso, como isso é fonte de consolo, irmãos, e de alegria para a nossa alma. Deus se fez homem para a nossa salvação. E aí ele continua assim, mais um conselho de John Owen, ele diz assim: temos também de considerar a perfeição e a plenitude da graça que habitou em sua natureza humana por meio do Espírito Santo. A graça que estava nele, né? A operação da graça do Espírito na sua natureza humana, e vermos nisso a grande e gloriosa obra de Deus por meio do seu Espírito Santo. E então ele diz assim: devemos conhecer Cristo e nos esforçar para nos tornar iguais a Ele. Eu pulei aqui uma parte, tá? Que ele diz assim antes, me perdoe, irmãos, eu pulei aqui, que antes disso ele diz assim: então precisamos considerar as glórias não criadas da natureza divina para que possamos amá-lo como Deus. Então ele tinha dito assim, né? Que nós devemos amá-lo como homem santo, mas nós devemos também meditar nas glórias não criadas da natureza divina. Jesus foi criado como homem, né? Mas ele não foi criado como Deus. Ele é Deus eterno. Então nós devemos também meditar nas glórias não criadas da sua natureza divina para que possamos amá-lo como Deus. Então temos que amá-lo, como ele diz aqui, com puro amor, amá-lo como homem, e temos que amá-lo como Deus, porque ele é Deus, homem. E devemos então, como eu já falei há pouquinho, considerar a plenitude da perfeição e plenitude da graça que habitou em sua natureza humana por meio do Espírito Santo. Devemos conhecer a Cristo, e essa é a conclusão final dele, irmãos. Devemos conhecer a Cristo e nos esforçar para nos tornarmos iguais a Ele. Eu queria que vocês pensassem nisso. Esse homem, Jesus, Deus homem, perfeito Deus, é o nosso modelo. O que o Espírito Santo está fazendo em nós, irmãos amados? Ele está nos fazendo a imagem de Jesus. Está entendendo? Na medida que nós crescemos no conhecimento de Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. E esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser o nosso objetivo. Vivermos nesse mundo nos parecendo, olha só, pensando, crendo, falando, fazendo, vivendo
toda a nossa vida deve ser cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esse tem que ser o nosso alvo. Eu queria que vocês pensassem nisso nessa noite. Saísse daqui dizendo assim: eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Mas como é que nós vamos parecer com Jesus? Ele diz assim: é só e só podemos ser semelhantes. Essa é a conclusão dele, né? E só poderemos ser semelhantes a Ele quando permitirmos que o Espírito Santo faça a sua obra em nós, moldando-nos à sua imagem. Irmãos amados, vocês que creem no Senhor Jesus, vocês já têm o Espírito Santo. Vocês devem se parecer com Jesus. Mas como você vai se parecer com Jesus? Na medida que você permitir que o Espírito Santo faça a sua obra em você, lhe moldando a imagem de Jesus, a imagem de Cristo. Como é que você faz isso? Crendo neste poder do Espírito Santo, olhando para a cruz de Cristo, que tudo depende de Cristo, que lhe dá esse poder do Espírito Santo, e se levantando e obedecendo às orientações do Espírito Santo através das Sagradas Escrituras, através dos mandamentos de Deus. Então, dizendo assim: eu vou, porque eu sou um cristão, eu já fui salvo, já fui lavado pelo sangue de Jesus, já fui justificado, e eu já tenho o Espírito Santo, então eu vou viver uma vida em processo de santificação. Eu vou obedecer a Deus, eu posso obedecer a Deus, porque eu tenho o Espírito Santo, e eu vou crescer nessa obediência, olhando para a cruz, dependendo de Deus e crendo que o Espírito Santo habita em mim. E eu vou, então para isso é preciso meditar na Bíblia, é preciso obedecendo a Bíblia, e com essa fé, e aí nós vamos sendo moldados pelo Espírito Santo, e nos parecendo cada vez mais, à medida que Ele vai nos moldando, nos parecendo com Jesus, porque Ele vai nos moldando à semelhança de Jesus. Então eu queria que vocês guardassem isso hoje à noite, tá bom? Que você saísse daqui, nós completamos a leitura de mais um capítulo, pensando assim: eu vou meditar mais na pessoa de Jesus, na sua humanidade, na sua divindade, na obra do Espírito Santo nele, e eu quero ser cada vez mais parecido com Ele, como Ele era, como Ele falava, como Ele vivia, como Ele é, né? Na sua perfeição e santidade. Amém, meus irmãos? E que seja assim conosco, para a glória de Deus, para o bem nosso eterno e dos que estão em volta de nós. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais nesse nosso propósito, e também orar para que a nossa igreja, Deus faça essa obra em todos, tá? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos completar a leitura, mais um capítulo desse livro tão maravilhoso sobre o Espírito Santo. E agora estudando essas 3 terças-feiras, estudando sobre como o Senhor operou na pessoa bendita de Jesus, desde o seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. Opera na nossa alma, para que nós possamos entender melhor a sua bendita pessoa, Senhor Jesus. Ó Pai, faz isso em nós, pelo seu Espírito, nos fazendo entender o seu Filho e nos fazendo amá-lo como Deus homem e perceber a obra do Espírito Santo nele, perceber tudo que ele fez por nós, morrendo na cruz, pagando os nossos pecados, libertando, e dessa forma, Senhor, crendo nos fortalecendo nesta fé, e crendo que o Espírito Santo está em nós, obedecermos e crescermos, e que o seu Espírito Santo opere na nossa vida. Nós estamos aqui hoje, e na vida da nossa igreja, de cada irmão amado, também dos irmãos que vierem a ouvir esta mensagem através dessa gravação, operando pelo Espírito Santo, para que cada um se torne cada vez mais parecido com Jesus, vivendo como Ele, falando como Ele, agindo como Ele, para a glória do Pai, no poder do Espírito Santo. Nós oramos assim, Senhor, e assim seja, em Cristo e na graça do Espírito. Amém.